E aí, moçada, tudo tranquilo? Tamo junto, viu? Galerinha, a revolta da vacina. Outro tema tranquilo quando se tem a ideia geral dele. Mas tem alguns detalhes importantes que o aluno do desenrolado.com, só ele vai ficar sabendo. Primeira coisa, a revolta da vacina, a hora que a população reage e não aceita levar a injeção, já é aos 45 do segundo tempo. Já é o final da confusão. É quando a população reage de maneira mais violenta e clara contra o Estado repressor da República Velha. Porque os problemas sanitários no país, nas cidades que estavam crescendo, já eram muito fortes. Nascer no Rio de Janeiro, no início do século XX, praticamente você tinha que escolher. Mas não sei se eu vou morrer de varíola, de febre amarela, de tuberculose. Você escolhia. Cada ano eu vou pegar uma doença diferente. Era um prato cheio para os críticos do Estado brasileiro, da política do café com leite, e também para os chargistas. Olha só essa imagem legal. Legal não, né? Interessante. Você tem aqui um encontro sinistro, uma conferência sinistra. A morte se revezando no Rio de Janeiro. É varíola, é gripe, febre amarela, rapaz, tudo quanto era doença epidêmica assolava aquela cidade. Por quê? Primeiro fator, uma aglomeração de pessoas. Você tem o Rio de Janeiro já com praticamente 1,5 milhão de pessoas no início do século XX. Segundo problema, condição sanitária, zero. Não tem. Crescimento desordenado, é cortiça, é favela, inchaço da cidade, não tem esgotamento sanitário, não tem água encanada. É a amostra grátis do inferno. Morrer no Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, nascer no Rio de Janeiro, pobre, no início do século XX, rapaz, era uma das piores coisas que poderia acontecer com alguém. Professor Mariano, mas o senhor está dizendo aí que a vida era ruim, era difícil. Aí o governo vai lá, numa tríade, né? O Arthur Bernardes, o presidente da República, na época, ele resolve incentivar a vacinação, via o prefeito Pereira Passos, via o doutor Oswaldo Cruz, e aí a população vai achar ruim ser vacinada, o Estado e o município agindo para o bem comum. Galera, como eu disse há pouco, o lance não era apenas vacinar. O Rio de Janeiro estava passando por um processo de higienização. Ora, professor Mariano, isso é massa. Estão limpando a cidade. Vai ter esgotamento sanitário, vai ter água encanada, todo mundo vacinado. Olha que bom. Por que a população se rebelou? Filhos, o objetivo aqui, era promover o aburguesamento da cidade, que era o que as elites pensavam como sendo algo bom naquela época. Aí não tinha burguesia no Brasil, não. Nós tínhamos burguesia, mas o nosso padrão de comportamento das elites ainda era ligado à aristocracia europeia, à nobreza tradicional, o comportamento dos industriais, dos grandes comerciantes, começa a se ligar à burguesia londrina, parisiense. Nós queremos nos comportar como eles. Nós queremos que a nossa cidade pareça com as cidades europeias, com as reformas ocorridas pós-revolução industrial. Isso significava alargar as ruas. Vamos fazer no Rio de Janeiro o padrão urbanístico quadrilátero, igual a Paris. Olha que coisa legal, as avenidas, chamados boulevards, com faixas para ir e voltar. Você tem a divisão da cidade em quadradinhos, os quarteirões que nós temos até hoje. Ai, professor Mariano, isso aí não é de sempre não? É não, pessoal. É um modelo urbanístico típico da Europa, sobretudo francês, de 1860 em diante, pós-período revolucionário daquela cidade. E nós vamos implantar esse sistema aqui no Brasil. Em várias capitais, ele será implantado exatamente entre o final do século XIX e início do século XX. E o que é que isso tem a ver com a vacina? Ora, e com a rebelião, obviamente.
Se eu vou aburguesar a cidade, eu vou construir uma avenida nova, uma rua nova, deixar tudo bonitinho, legalzinho, aí eu vou deixar a favela e cortiço no meio dessa cidade bonita? Vou não. Eu vou construir prédios, armazéns, os cafés chiques como havia em Paris serão construídos, não só no Rio de Janeiro. Estou enfatizando no Rio de Janeiro, que é o nosso objeto de debate, mas em São Paulo, em Salvador, em Fortaleza, em Porto Alegre, em todas essas cidades, você terá a adoção desse padrão urbanístico e de beleza arquitetônica típico da Europa, sobretudo parisiense, certo? Que são essas avenidas largas com árvores nos canteiros. Isso é uma característica da urbanização, é uma característica da arquitetura francesa. Tanto que em Londres, nos Estados Unidos, você não tem isso. Você tem vias mais largas e asfalto. Não tem essa preocupação com o embelezamento da cidade. É a chamada Belle Époque. A bela época, os belos tempos, onde a burguesia achava que tudo estava bem. Embelezar a cidade, então, significava alargar as ruas, construir novos prédios, acabar com as doenças. Mas sabe qual foi o problema, moçada? Confundiram o combate às doenças e o combate à pobreza com o combate aos pobres. Parecia que os estivadores do Porto do Rio de Janeiro, que o proletariado, os vendedores ambulantes, eles tinham escolhido morar em um cortiço, sem ventilação, num quarto com 2, 3, 4 filhos, mais mulher, mais avô, avó, sogro, sogra, todo mundo empilhado. Era como se tivesse sido a escolha deles adoecerem das mais diferentes pragas que haviam na época. Não, é resultado exatamente da sua condição social miserável. Do mesmo jeito que no campo se vivia na miséria, na cidade também se vivia na miséria durante a República Velha. Então temos que limpar a cidade, vamos derrubar os cortiços. A culpa da doença não é da pobreza, é dos cortiços. Então derruba os cortiços. Ah, legal, e eles vão morar onde? O governo não pensou nisso. O governo pensava o quê? Derruba o cortiço, essa população vai ter que se virar. E o que é que eles fazem? Sobem as favelas. O processo de favelização do Rio de Janeiro tem os seus primeiros passos dados após a Guerra do Paraguai. Avança-se com o fim da escravidão e se consolida com o período dessa limpeza, dessa faxina que o Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, resolve fazer com o doutor Oswaldo Cruz, que era o responsável pela política higienista da cidade do Rio de Janeiro. A missão dele era transformar a cidade do Rio de Janeiro em uma cidade saudável. Então vão caçar esses pobres para acabar com as doenças. Tiveram-se ideias boas, a gente não vai nem questionar que vacinar contra a varíola é uma ótima ideia. O errado é não explicar ao povo como seria a vacinação, como isso lhe fazia bem e como iria erradicar a doença. Uma ideia ruim é você querer acabar com a peste bubônica e o governo do estado, ou melhor dizendo, a prefeitura, vai comprar ratos para acabar com a peste. Ora, o pessoal começou a criar rato para poder vender e ganhar dinheiro. O cara tinha uma fazenda de ratos dentro de um quarto em que ele morava já com seus filhos. Então a doença fez se alastrar. Ideias boas, ideias ruins, mas que não tinham provocado ainda a rebelião. Por que na vacina? É o último espaço de independência, pessoal. Eu sou um pobre no Rio de Janeiro. Tomaram a minha casa, melhor dizendo, derrubaram o meu cortiço, não tenho onde morar, vou ter que construir um casebre na favela, longe do meu trabalho, no centro da cidade ou no porto do Rio de Janeiro. Dificuldade de locomoção para os meus filhos, para minha mulher, tudo é ruim. E chega um cara dizendo, vamos lhe aplicar uma injeção? Não deixo. Os boatos de que ao invés de curar, estava adoecendo quem tomava essa vacina, dizendo que era uma política de esterilização das mulheres. 1001 boatos, tanto populares como da própria oposição ao governo. Havia a intenção de prejudicar também aí a vacinação. Resultado, em novembro de 1904, a população é convocada pelos opositores do governo para um comício e os opositores não aparecem. Lopes Truvão não vai, que era um dos que convocou essa manifestação. Silva Jardim não vai. Pô, quando essa galera não vai,
O povo amontoado na praça, enfurecido, empobrecido, doente, se revolta, começa a quebrar tudo. Começa a se rebelar contra tudo e contra todos. E aí, colegas, o que é que nós teremos? O caos na cidade. A polícia vem, reprime, bate, o povo reage. Como diz o colunista José Simão, o Brasil é o país da piada pronta. Qual foi o maior foco de resistência à revolta da vacina? O bairro da Saúde no Rio de Janeiro. Com policiais, com militares do lado do povo que moravam em condições subhumanas, resistindo à vacinação. O Estado acaba vencendo. Aparato militar maior, mais armas, mais poder de fogo. Derrotam o povo que não queria se vacinar, que não aceitava esse aburguesamento. O Rio de Janeiro ganha o título de cidade maravilhosa após esse embelezamento. Por que eu coloquei Vitória entre aspas? As favelas existentes até hoje em áreas nobres do Rio de Janeiro são a prova maior de que essa vitória não foi total. Você tem no Rio de Janeiro praticamente 1 milhão de pessoas morando ainda em favela. Sabemos que hoje em dia com algumas mudanças, algumas áreas já urbanizadas, pacificadas e etc. Mas a maioria ainda em condições péssimas. E infelizmente isso que ocorreu em 1904 é uma prática real ainda hoje, de que quando o Estado resolve fazer alguma grande mudança urbanística, não há uma consulta, um diálogo com o povo. Ela é imposta e é natural que o povo se rebele. Está vacinado? Está tranquilo? Está no desenrolado.com. Um abraço, até a próxima.